Olá, Então, boa noite. Hoje vamos começar mais uma Sextas com Letras. Hoje Suzana vai me apresentar, que geralmente eu que apresento, Deus. mas eu não vou me apresentar, não, porque vocês me conhecem. Acho que sim, né? Suzana apresenta que é melhor. Bom, é, inclusive eu não estou, eu estou no celular porque eu não estou no Rio, né, gente? Boa noite a todos, boa noite, bem-vindos à nossa Sexta com Letras. Agradecer a presença de vocês, agradecer, enfim, essas leituras que a gente vem fazendo todo mês, sempre uma surpresa, né, para nós, leitores, né? E queria começar justamente apresentando a Vânia, né? A Vânia é uma mulher modesta, quase nunca se apresenta para nada, né? Mas ela, primeiro que eu gosto de dizer sempre na frente de tudo que uma pessoa faz ou fez na vida, né? É que ela é uma grande leitora e uma colaboradora da Estação das Letras e assim inestimável, não é? E se tornou também uma amiga querida, próxima, querida, que conhece os avessos, o direito e o avesso da estação, e de mim, alguns avessos de mim. Olha só, tem um livro que eu acho que chama Avessos de Mim. Tem um livro que eu conheço que eu acho que é, ou eu estou inventando, né? Avessos de Mim. Eu acho Se, que se, serve não, para. se não tem, você escreve. Avessos Você na não tiver, você pele, escreve. mas tudo Bom, bem. bom, não usem que eu vou arrumar um jeito de fazer os avessos de mim. Mas queria também dizer, né, que a Vânia, além dessa leitora, e ela não é essa leitora por acaso, né, ela é formada em letras, gestora de escolas, né, pedagogia também está no currículo da Vânia, tradutora das melhores e comanda as leituras da estação, além de ser a coordenadora do nosso grupo de amigos da Estação das Letras. Ela que fica à frente, nos ajuda demais. Agora, isso é a apresentação mais informal. A outra é que ela é poeta, né? Ela é poeta, ela é ensaísta, poeta e acho, autora de literatura infantil, já com alguns títulos publicados, já se pode dizer, vários títulos publicados, um deles já em tradução para o espanhol, e, enfim, queria que vocês buscassem, né, Vânia Salek, né? A poeta ainda não nos deu um livro de poesia só dela, né, Vânia? Nem Né? vai sair, nem vai dar. Nem vai dar? Meu Deus, não pode, não pode. Tem que dar sim, tá? Uma haikai de primeira, tá? E então, assim, são essas as qualidades, né, que a Vânia tem, que, enfim, faz dela essa pessoa que ela é, realmente uma personagem sem a qual acho que a estação fica capenga, a Estação das Letras. Sem ela, não consigo imaginar, tá? A gente sem a Vânia. Eu não consigo me imaginar sem a Estação das Letras. Então, Ah, que lindo! Olha que bonito. então estamos quites. A nossa Nós sessão, né? também. Pois é, Tá? estamos quites. Sessão rasga-seda, sessão Rasga rasga-seda. Sessão coração, rasga rasga coração, seda, exatamente. É. Tá aí, Davi. rasga coração. Então, eu queria, assim, primeiro agradecer sempre a Vânia, as leituras que ela vem fazendo, né? É minha parceira também no nosso curso de formação de mediadores de leitura, né? Estamos aí, todos conhecem aqui a Vânia e a inestimável colaboração e trabalho que ela dá,
quer dizer, que ela desenvolve, né, nesse curso. Então, assim, obrigada por estar mais uma vez aqui conosco e por trazer mais uma vez essa espetacular Lúcia Berling, tá? Pois Estou é. morrendo de vontade de vir aqui. Eu estou fora do Rio, eu estou em Búzios. Olha que lindo, né? Mas eu parei tudo porque eu quero ouvir essa leitura da Lúcia Berling, que realmente é espetacular. Obrigada. Agora é com você, minha amiga. Obrigado aí pelas palavras, assim, mais do que mereço, quer dizer, mais do que eu mereço. Quero dizer. Bom, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho da vida da Lúcia Berling. Lúcia Berling é uma escritora norte-americana que publicou em vida 76 contos só. Mas toda a escrita dela, todos os contos têm a ver com muito do que ela viveu. Tá? Então, como ela teve uma vida um pouco movimentada, eu preciso falar um pouco da biografia dela, tá? Para vocês terem ideia do vai e vem. Ela nasceu em 1939 no Alasca. O pai trabalhava no ramo de mineração. Então, eles ficavam mudando de cidade em cidade, em vários estados, cidades pequenas de mineradores nos Estados Unidos. Em 41, o pai foi convocado para a guerra, em 1941. Então, Lúcia, a mãe e a irmã foram morar com os avós maternos. O avô era um dentista que tinha problema de alcoolismo. A mãe dela também tinha problema de alcoolismo. A Lúcia veio a ter problema de alcoolismo, problema sério, né? Eles moravam no Texas. Depois da guerra, o pai vai para o Chile e passa uma temporada no Chile, em Santiago. Aí é um período bem tranquilo para ela, bem próspero e tal, apesar de que ela ia a muitas festas, tinha muitos bailes, estudou no colégio de freira. Tudo isso está nos contos, tá? Tudo isso está nas histórias que ela vai narrando. Então, e ela fazia muitas vezes, nas recepções que o pai oferecia no Chile, ela fazia, às vezes, de anfitriã, porque a mãe estava alcoolizada, geralmente no quarto, nem comparecia. Aos 10 anos, ela desenvolveu uma escoliose que, que a acompanhou para o resto da vida, chegando mais tarde, inclusive, a perfurar o pulmão, o que obrigou a andar com um balão de oxigênio permanentemente. E que ela conta, numa das ocasiões, assim, que ela tem uma coisa de humor também, que ela andando na rua, e as pessoas olhavam para ela carregando aquilo, olhavam como se ela estivesse com o cachorrinho, passeando com o cachorrinho dela. Então, bom, ela casou, teve 3 casamentos e 4 filhos. Casou o primeiro casamento em 55, o segundo em 58 e o terceiro em 1960. E em cada um ela ia para um lugar diferente, tá? Cada casava, ela ia para um lugar diferente. Ela entrou na faculdade, estudou na Universidade do Novo México. Em 55 ela ingressou, depois ela fez o mestrado lá, em 68, né? Bom, entre 1971 e 1994, ela viveu na Califórnia e exerceu inúmeros ofícios para ganhar vida, dentre os quais ela foi faxineira. Foi faxineira, foi professora substituta, foi auxiliar de médico, ali na atendente de médico, foi auxiliar de clínica de recuperação, foi paciente de clínica de recuperação. Quer dizer, ela desenvolveu uma quantidade enorme de profissões. E no final da década de 1980, ela
conseguiu superar o problema do alcoolismo e se manteve produtiva até a morte. Nesse período, entre 71 e 94, ela passou bastante tempo com a irmã na Cidade do México, a irmã mais nova, né, que estava morrendo de câncer. Então, ela também fala isso nos contos. E de 94 a 2000, ela foi professora na Universidade do Colorado, levada por um escritor que ela havia conhecido na Universidade do Novo México. Primeiro ela foi escritora visitante, depois professora assistente, e era muito querida como professora. Em 2001, com a saúde frágil, vai para Los Angeles, perto de uns filhos, e morre em 2004, no dia do aniversário dela, de 68 anos. Tá? Então, essa movimentação toda é muito importante para a gente conhecer o trabalho. Oi, Magnólia, tudo bom? O trabalho da Lúcia Burling. Eu tirei o conto, esse conto chama Amigos. Ela tem uma coisa de ponto de vista, isso tudo a gente vai conversar depois da leitura, porque eu vou querer que vocês observem algumas coisas. Eu tirei o conto desse livro aqui. Manual da Faxineira. Tá? Foi publicado, ela publicou muito pouco, tá? Em vida, ela publicava, tinha pseudônimo, depois ela começou a usar o nome dela, mas não publicou muito, não. Tá bom o tamanho para vocês lerem? Tá. Então, publicado em 2015, 11 anos após a morte. São 46 contos, 8 em terceira pessoa, que é o narrador onisciente. Esse que a gente vai ler é 35 em primeira pessoa, 33 mulheres e 2 homens. A edição brasileira, isso é importante, esse livro tem 2 pós-escritos maravilhosos. Eu tirei todas essas informações daí. Um escrito por Lydia Davis, que se correspondia com ela, e Steven Emerson foi um dos amigos mais próximos da Lúcia. Então, desde que ela começou a publicar, na década de 1960, ela baseou a maioria dos seus contos em suas próprias vivências e relações familiares. Eu diria, eu não sei se é a mãe da autoficção, mas ela é muito presente essa coisa nela. Muito antes de se falar, que isso vem sendo falado muito agora, né? Dos anos 2000 para cá. Nas vivências com as relações familiares, com tios, primo, mãe, primo não, pai, mãe, irmã, tio, filho. Muitas das personagens que ela usa foram criadas a partir de ofícios que ela exerceu. Faxineira, telefonista, paciente em clínica de reabilitação, professor assistente de médico, e, em alguns casos, a mesma personagem aparece em mais de um conto. Não falei nada. Não falou? Um dos seus filhos diz: as histórias e lembranças da nossa família foram sendo lentamente remodeladas, embelezadas e editadas, a ponto de muitas vezes eu não sabia ao certo o que realmente aconteceu. Lúcia dizia que isso não tinha importância, o que importa é a história. Essa frase me lembra o Manuel de Barros, nada do que eu falo, né? Tudo que eu conto é mentira, só 10, tudo que eu falo é inventado, só 10% é mentira. É verdade. Não é isso que ele diz? E nesse filme, O Homem que Matou o Facínora, tem um jornalista e que no final ele diz assim: quando a lenda é maior do que o fato, publique-se a lenda. Anda. Essa lenda, entendeu? Então eu me lembro sempre as características de estilo que eu queria que na leitura a gente visse junto, tá? Vocês prestassem atenção nessas coisas.
variação de ritmo. Ela ora acelera, ora acelerado, ora descontraído, mais lento. Ora ela vai frases inesperadas, reviravoltas, surpresa e humor. Ela escreve de uma maneira que traz o leitor para dentro do texto. Parece que você está ali junto dela, né? Você se sente bem em casa junto com ela. Por exemplo, comparações surpreendentes. Ele disse que me amava porque eu era como a São Pablo Avenue. Se uma pessoa diz eu te amo porque você parece uma Avenida Presidente Vargas, é fantástico, né? Quer dizer, e aí, e o modo coloquial de se referir às coisas. Ela, meia calça, tamanho mãezona, todo mundo entende. Todo mundo entende o que ela quer dizer e de uma maneira bem descontraída. E ela também usa muito, aí ia tomar o chá, marca tal, ela fala do nome, né? Toda noite tomava o chá, parará, diz a marca, ia para o mercado, ia para a lavanderia tal, esperar a máquina funcionar, enfim. A capacidade de enxergar o extraordinário no banal, o belo no feio. E o apelo aos sentidos. Os contos dela têm muita coisa que chama atenção, pelas cores, pelo ouvido, olfato, paladar, tudo. Nas palavras da Lydia Davis, que é uma das pessoas que, que comenta no livro, Burling é implacável. Ela nunca doura a pílula. No entanto, a brutalidade da vida é sempre contrabalançada por sua compaixão pela fragilidade humana, pela espirituosidade e a inteligência daquela voz narrativa, pelo seu humor delicado. Tá? Então, são essas coisas que eu queria que, na leitura, vocês prestassem atenção para a gente apontar no texto depois. Depois do grande sucesso de Manual da Faxineira, de 2015, em 2022 foi publicado Noite no Paraíso, que traz mais 22 contos, no total de 76 que ela publicou em vida. Tá? Então, são os dois livros que existem da Lúcia Berling. Vocês conhecem, já leram alguma coisa dela? Já, né? Bom, né, Tereza? Já está aqui, ó. Já. É bom, né? Muito bom. Maravilha. É. Bom, então vamos lá. Nós vamos ler o conto. Eu escolhi o conto Amigos, e tem um lance aí de ponto de vista que eu acho muito interessante. Amigos. Loretta conheceu Ana e Sam no dia em que salvou a vida de Sam. Ana e Sam eram idosos. Ela tinha 80 e ele 89. Loretta via Ana às vezes quando ia nadar na piscina de sua vizinha Elaine. Um dia ela passou por lá quando as duas mulheres estavam tentando convencer o velho a nadar um pouco. Por fim, ele decidiu entrar na piscina e estava nadando cachorrinho com um grande sorriso no rosto quando teve um ataque. As duas outras mulheres estavam na parte rasa e não perceberam. Loretta pulou na piscina de sapato e tudo. Puxou Sam até a escada, depois para fora da piscina. Ele não precisou de ressuscitação, mas estava desorientado e assustado. Ele tinha um remédio para tomar para a epilepsia, e elas o ajudaram a se secar e se vestir. Todos ficaram sentados por lá durante algum tempo, até terem certeza de que ele estava bem e poderia ir andando para casa, logo adiante, no mesmo quarteirão. Ana e Sam agradeceram várias vezes a Loretta por ter salvado a vida dele
e insistiram para que ela fosse almoçar na casa deles no dia seguinte. Por acaso, ela não ia trabalhar nos dias seguintes. Havia tirado 3 dias de folga não remunerada, porque tinha uma porção de coisas para fazer. Almoçar com eles significaria ter que voltar do centro da cidade até Berkeley e não resolver tudo num dia só, como tinha planejado. Era comum ela se sentir impotente em situações como essa. Aquele tipo de situação em que você pensa: puxa, eles são tão gentis, é o mínimo que eu posso fazer. Se não faz, você se sente culpada. E se faz, você se sente uma banana. O mau humor de Loretta terminou assim que ela entrou no apartamento deles. O lugar era ensolarado e aberto, como uma velha casa no México, onde eles tinham morado a maior parte da vida deles. Ana tinha sido arqueóloga e Sam engenheiro. Os dois costumavam trabalhar juntos todos os dias em Teotihuacan e outros sítios arqueológicos. O apartamento deles era cheio de cerâmicas e fotografias lindas e tinha uma biblioteca maravilhosa. Lá embaixo, no quintal dos fundos, havia uma horta bem grande, muitas árvores frutíferas e arbustos de amora e framboesa. Loretta ficou espantada quando soube que aqueles dois velhinhos, frágeis como passarinhos, cultivavam aquilo tudo sozinhos. Ambos usavam bengala e andavam com muita dificuldade. O almoço foi sanduíches de queijo quente, sopa de chuchu e uma salada de verduras da horta deles. Ana e Sam prepararam o almoço juntos, botaram a mesa e serviram a comida juntos. Vinham fazendo tudo juntos fazia 50 anos. Como irmãos gêmeos, um ecoava o que o outro dizia ou terminava as frases que o outro havia começado. O almoço transcorreu de forma agradável, enquanto os dois lhe contavam, em estéreo, algumas das experiências por que tinham passado quando trabalhavam na Pirâmide do México e em outras escavações. Loretta ficou impressionada com os dois velhos, com o modo como eles compartilhavam seu amor por música e pelo cultivo da terra, com o prazer que sentiam na companhia um do outro. Ficou impressionada também com o quanto ele se envolviam na política local e nacional, indo a passeatas e protestos, escrevendo para congressistas e editores, dando telefonemas. Liam 3 ou 4 jornais todos os dias e, à noite, liam romances ou livros de história um para o outro. Enquanto Sam tirava a mesa com mãos trêmulas, Loretta comentou com Ana como era invejável ter um companheiro de vida tão próximo. É, disse Ana, mas em breve um de nós vai partir. Tempos depois, Loretta se lembraria dessa declaração e ficaria se perguntando se Ana teria começado a cultivar uma amizade com ela como uma espécie de medida de precaução para quando um deles morresse. Mas não, ela pensou, era mais simples do que isso. Os dois tinham sido extremamente autossuficientes, extremamente capazes de bastar um ao outro durante toda a vida. Mas agora Sam estava ficando bastante aéreo e muitas vezes incoerente. Repetia as mesmas histórias várias vezes. E, embora Ana sempre fosse paciente com ele, Loretta sentia que ela ficava feliz de ter outra pessoa com quem conversar. Fosse qual fosse a razão, o fato é que ela se viu cada vez mais envolvida na vida de Sam e Ana. Eles não dirigiam mais. Então, Ana, com frequência, ligava para o trabalho de Loretta para perguntar se ela podia trazer um pouco de turfa quando saísse do trabalho ou se podia levar Sam ao oftalmologista. Às vezes, os dois estavam se sentindo mal demais para ir ao mercado, então ela fazia compras para eles. Ela gostava dos dois e sentia admiração por eles.
Como pareciam querer muito uma companhia, ela se viu indo jantar na casa deles uma vez por semana, ou pelo menos uma vez a cada 2 semanas. Convidou-os algumas vezes para jantar na casa dela, mas eram tantos degraus para subir que os dois chegavam tão exaustos que ela parou. Então passou a levar um prato de peixe, frango ou massa quando ia jantar na casa deles. Eles faziam uma salada e serviam frutas do quintal de sobremesa. Depois do jantar, eles se sentavam em volta da mesa com xícaras de chá de hortelã ou de hibisco e ficavam ouvindo Sam contar histórias. Sobre a vez em que Ana pegou pólio numa escavação no meio da selva de Yucatán, e como eles a levaram até um hospital, e como as pessoas foram gentis. Muitas histórias sobre a casa que eles construíram em Xalapa, sobre a mulher do prefeito, que uma vez quebrou a perna fugindo por uma janela para evitar uma visita. As histórias de Sam sempre começavam com: "Isso me faz lembrar aquela vez." Aos poucos, Loreta foi conhecendo em detalhes a história de vida dos dois. A paquera no Monte Tamalpais, o namoro em Nova York, quando eles eram comunistas, viviam em pecado. Nunca tinham se casado e ainda se orgulhavam desse anticonvencionalismo. Tinham 2 filhos, ambos moravam em cidades distantes. Havia histórias sobre um rancho perto de Big Sur quando os filhos eram pequenos. Quando uma história estava terminando, Loreta dizia: "Estou com muita pena de ir embora, mas tenho que acordar muito cedo amanhã para ir ao trabalho." Às vezes, ela ia embora logo depois. Geralmente, no entanto, Sam dizia: "Antes, me deixe só lhe contar o que aconteceu com a vitrola manivela." Horas depois, exausta, ela ia dirigindo de volta para casa em Oakland, dizendo a si mesma que não podia continuar fazendo isso, ou que ia continuar, mas estabelecendo um limite de horário claro. Não que eles fossem chatos ou desinteressantes. Pelo contrário, o casal tinha uma vida rica e movimentada. Eram pessoas envolvidas e perceptivas. Tinham um interesse enorme pelo mundo e pelo seu próprio passado. Eles se divertiam tanto fazendo acréscimos aos comentários um do outro, discutindo datas ou detalhes, que Loreta não tinha coragem de interrompê-los e ir embora. E ir de lá, de fato, a fazia se sentir bem, já que os dois ficavam muito felizes em vê-la. Mas havia vezes em que ela realmente não sentia vontade de ir lá, quando estava muito cansada ou tinha alguma outra coisa para fazer. Por fim, ela acabou dizendo que não podia mais ficar até tão tarde, que era difícil levantar no dia seguinte. "Então venha tomar brunch com a gente no domingo", disse Ana. Quando o tempo estava bom, eles comiam numa mesa na varanda, cercados de flores e plantas. Centenas de passarinhos vinham se alimentar nos comedouros, bem ao lado deles. Quando esfriava, eles passavam a comer do lado de dentro, perto de um estufa de ferro fundido. Sam abastecia a estufa com lenha que ele mesmo tinha cortado. Eles comiam waffles ou a omelete especial de Sam. Às vezes, Loreta levava beijos e salmão defumado. Horas se passavam, o dia inteiro passava, enquanto Sam contava suas histórias, com Ana as corrigindo e acrescentando comentários. Às vezes, no sol da varanda ou no calor da estufa, era difícil ficar acordada. A casa deles, no México, tinha sido feita de blocos de concreto, mas as vigas, as bancadas e os armários eram de cedro. A primeira coisa que eles construíram foi o salão, que incluía cozinha e sala de estar. Tinham plantado árvores, claro, antes mesmo de começarem a construir. Bananeiras, ameixeiras, jacarandás. No ano seguinte, eles acrescentaram um quarto. Alguns anos depois, outro quarto e um gabinete para a Ana. As camas, as bancadas de trabalho e as mesas foram feitas de cedro.
Eles voltavam para a casinha deles depois de trabalhar num sítio em outro estado no México. A casa estava sempre fresca e tinha cheiro de cedro, como uma grande arca de cedro. Ana pegou pneumonia e precisou ficar internada. Mesmo doente como estava, ela só conseguia pensar em Sam e como ele iria se virar sem ela. Loreta lhe prometeu que passaria na casa deles antes de ir para o trabalho, que o faria tomar os remédios e um bom café da manhã, que voltaria depois do trabalho para preparar o jantar dele e o levaria para o hospital para visitá-la. O mais terrível era que Sam não falava. Ficava sentado na beira da cama, tremendo, enquanto Loreta o ajudava a se vestir. Mecanicamente, tomava seus remédios, bebia suco de abacaxi, limpava com cuidado o queixo depois de terminar o café da manhã. Quando ela chegava à noitinha, ele já estava plantado na varanda à sua espera. Preferia visitar Ana primeiro e jantar depois. Quando eles chegavam ao hospital, encontravam Ana deitada na cama, pálida, suas longas tranças brancas pendendo como as de uma garotinha. Ela estava com um tubo intravenoso, um catéter e oxigênio. Não podia falar, mas sorria e segurava a mão de Sam, enquanto ele lhe contava que tinha lavado uma carga de roupa, regado os tomates, protegido feijões com a turfa, lavado a louça, feito limonada. Ele falava sem parar, ofegante, relatando cada hora do seu dia para ela. Quando eles iam embora, Loreta tinha que segurá-lo com firmeza, pois ele tropeçava e cambaleava enquanto andava. No carro, voltando para casa, ele chorava, estava muito preocupado. Mas Ana voltou para casa e ficou bem, exceto que havia muita coisa para fazer na horta. No domingo seguinte, depois do brunch, Loreta ajudou a arrancar o mato, a podar as parreiras e jabora preta. Estava preocupada. E se Ana ficasse realmente doente? Onde ela estava se metendo cultivando essa amizade? A dependência que um tinha do outro e a vulnerabilidade dos dois a entristeciam e a comoviam. Esses pensamentos passavam pela sua cabeça enquanto ela trabalhava. Mas era agradável estar ali, sentia a terra preta e fresca, o sol nas suas costas. Ouvia Sam contar suas histórias enquanto arrancava o mato do canteiro ao lado. No domingo seguinte, em que foi à casa deles, Loreta chegou atrasada. Tinha acordado cedo, mas estava cheia de coisas para fazer. Queria muito ficar em casa, mas não teve coragem de telefonar e cancelar. A porta da frente não estava destrancada, como de costume. Então ela entrou e seguiu em direção ao quintal para subir pela escada dos fundos. Passou pelo quintal para dar uma espiada na horta, que estava exuberante, repleta de tomates, abóboras, vagens de ervilha, abelhas entorpecidas. Ana e Sam estavam na varanda lá em cima. Loreta pensou em chamá-los, mas eles estavam tão concentrados na conversa que ela desistiu. Ela nunca se atrasou antes. Talvez ela não. Está ele aqui, mas é ela. Ela nunca se atrasou antes. Talvez ela não venha. Ah, ela vem sim. Essas manhãs significam tanto para ela. Coitada, tão sozinha. Ela precisa de nós. Na verdade, nós somos a única família que ela tem. Ela com certeza adora as minhas histórias. Droga, não estou conseguindo pensar em nenhuma história para contar para ela hoje. Alguma coisa vai acabar te ocorrendo. Olá, Loreta gritou. Tem alguém em casa? É interessante, né? Quer dizer, os pontos de vista, quer dizer, como cada um enxerga exatamente a mesma situação, né? Mas eu queria primeiro ver, vocês perceberam durante a leitura essas passagens, essas mudanças de ritmo, o humor, essa linguagem bastante coloquial.
que envolve o leitor. Vou botar de Uhum. novo, tá? Para a gente ir aos pouquinhos. Já de início, ela já começa com a frase, né? Loreta conheceu Ana e Sam no dia em que salvou a vida de Sam. Quer dizer, já te desperta o interesse. Veja, é um narrador em terceira pessoa, tá? Seria completamente diferente se ela fizesse. Ana e Sam eram idosos. Ele tinha 80 e ela 89. E a Fantástica, ela não precisa dizer, tinha 80 anos, né? Então, já uma economia de país, tinha 80 e ela 89. Loreta via quando ia nadar e tal, fizesse essa descrição toda e depois de Ana e Sam agradeceram várias vezes. E foi assim que ela conheceu. Seria Exato. completamente diferente, não é isso? Então, ela Uhum. já começa pá, com um fato, né, com um fato impactante ali, né? Aí o narrador, outra coisa também que eu acho interessante é que o narrador, embora seja de terceira pessoa, ele parece que ele incorpora cada personagem que está falando, que está fazendo, né? Se por acaso ela não ia trabalhar nos dias seguintes, havia tirado, almoçar com ele significaria ter que voltar e não resolver. Era comum ela se sentir impotente. Aquele tipo de situação que você pensa, puxa, eles são tão gentis, é o mínimo que eu posso fazer. Se não faz, você se sente culpada. E se faz, você se sente uma banana. Gente, quem é que nunca passou por isso? Por uma situação semelhante? Eu duvido que a gente que não tem alguém que, né? Bom, aí o mau humor de Loura, aí ele vai, né? Descreve e tal, e entra a questão do humor aqui, que eu acho assim, essa descrição, e que, pelo amor de Deus, é exatamente isso. Eu estou casado há 50 anos, é isso mesmo. Como irmãos gêmeos, um ecoava o que o outro dizia e terminava as frases que o outro havia começado. O almoço transcorreu enquanto os dois lhe contavam em estéreo, que é uma forma que ela tem de, não é? É uma tirada humorística mesmo, né? Que contava em estéreo algumas das experiências e tal. Aí vai descrevendo, aí vai e sempre muito próxima deles, né? Muito próxima dos personagens. Bom, eu tinha mais aqui. Tem alguém quer falar alguma coisa, gente? Pode falar. Bom, então ela vai se envolvendo cada vez mais e tal. E tem a reviravolta, né? A reviravolta é a... Não, tem a coisa que ela fala. A primeira coisa, isso aqui. Que ela já estava, às vezes, ficava meio cansada das conversas também. Às vezes, o sol da varanda era difícil ficar acordada. Aí ela tasca um parágrafo que até de ler a gente fica com sono também. A casa deles no México, absolutamente desinteressante. Você está conversando com a pessoa explicando detalhadamente como construir a sua casa, mas as vigas eram de cedro. A primeira coisa que construíram foi o salão, que incluía cozinha e sala de estar. Tinham plantado árvores, claro, antes mesmo de bananeira. No ano se acrescentaram um quarto. É para dormir, botar qualquer um para dormir, né? Que nem aquela outra da vitrola. Deixa eu te contar o que aconteceu com a vitrola de manivela. Aí deve vir uma história daquela, né? E aí vem a reviravolta. A Ana pegou a pneumonia, tá? Então dá Tá lá. uma tensão, tem um momento de tensão, né?
E vamos dizer, aquela coisa que ele assim, ela não doura a pílula para falar, né? Ela vai exatamente isso, mecanicamente tomava, bebia suco, limpava com cuidado o queixo depois de terminar o café da manhã. Quer dizer, o que ela fazia com ele, né? Quando ela chegava, e quando chega no hospital também, ela estava com um tubo intravenoso, um catéter e oxigênio. Não podia falar, mas sorria. Então você vê, não alivia, não refere, mas é uma coisa também que tem essa compaixão também, né? E ele falava sem parar, e tal. E a questão do apelo aos sentidos, né? Ela fala das amoras pretas, ela entrou, passou para dar uma espiada na horta que estava tomates, abóboras, vagem. Então você vai vendo aquela explosão de cores, né? Abelhas entorpecidas, aí você ouve. E tem uma hora que ela fala da turfa preta, fora as comidas, né? A sopa de chuchu me chamou muita atenção, porque a sopa de chuchu deve ser o seguinte, hein? Não é não? Sopa de chuchu. Aí vem, ó, depois do jantar, sentava em volta da mesa com chá de hortelã ou de hibisco, né? Então vai o paladar, ela apela realmente para os sentidos. Então ela constrói, ela amarra muito bem uma história, né? E aí eu queria saber de vocês. Quem é que nunca passou por uma situação semelhante? Ninguém? Bom, depois dos 60 a gente aprende a dizer não, né? Mas tem situação que a gente fica constrangida realmente, né? De dizer não. É complicado. Não é? Olha, Hein? Vânia, Oi? eu sou Loreta. Quem é, Loreta? Quem é que está falando? A Ivone, Ivone, oi, Ivone. Eu sou Loreta. Gente, me vi. Você se Agora, viu? sim, o tempo todo. O tempo todo, em várias situações, em momentos diferentes assim da minha vida, mas a Loreta. Exatamente a Loreta. E, Pois isso é, é não, e o que me surpreendeu no final aí do conto, né, que ficou em aberto, né, não tem um final, mas no desfecho aí desse capítulo, é que a visão deles, né, da necessidade da dependência dela com eles, é exatamente o contrário, né? São eles que dependem dela. E fica esperando, meu Deus, que história que eu vou contar para ela hoje, quando chegar. E o que me surpreende no desfecho aí desse capítulo é que ela chegou lá, tem alguém em casa? O que eu esperava, a expectativa que eu estava desse conto, acompanhando a sua leitura, que foi excelente, Vânia, excelente, era que ela não voltasse. mas ela Sabe? ouviu? Ela ouviu? Como é que você sabe que ela ouviu? pois é, Não, a Como é que gente você não sabe sabe que se ela ela ouviu? ouviu. Eu não sei. O Você acha que narrador ela falou ouviu ou pra não gente. ouviu? não, eu digo assim, quem ouviu foi eu. Ah, A pois Loreta, Maravilhoso é! isso. Era a provocação que eu ia fazer. Não Eu entendeu? é? disse, A ela Loreta, ouviu É um, ou não ouviu? é um plot é, twist fenomenal. Não é? ela não ela volta, né? Legal. É, eu Não, ela acho que está ela não indo, ela ouviu. está chegando. Ela está chegando lá. É. Ela está, Será? não é que ela tenha voltado, não, ela está chegando. Ela fala, ela chegou mais tarde. Aí, em vez de entrar pela porta da frente, foi pelos fundos, ia interromper a conversa, viu lá do alto, viu de longe, que eles estavam super entretidos conversando. Ela não, ela ia chamar lá de baixo, não quis. Aí o narrador conta a conversa. Sim. E aí ela chega lá em cima. Mas Olá, ficou tem alguém em ambíguo, casa? né, Aquele Vânia? jeito informal Essa que você chega, ambiguidade, né? Hã? essa ambiguidade é proposital, né? Para provocar a gente.
Fazer Pois tchum é, na cabeça. Muito ela bom. ouviu ou não Adorei. ouviu? Aham. Na Ouviu verdade, ou não, né? Pode ser que tenha ouvido, pode ser que não. Ah, Gente, e sabe que a impressão que dá quando ele diz droga? Eu não sei que história que eu vou inventar para ela hoje. Dá a impressão que tudo que ele contou antes foi inventado, não é? Eu não achei, não. não, Ah, achar não, porque inventado não. Ele o que que ficava eu vou com não contar tem para ela hoje? história. Já contei tudo, né? Agora eu vou começar a inventar. Muito Ah, bom. quer mas dizer, você. Ah, diga. na verdade é uma técnica que ela usa, né? É uma técnica, né? É, Ela exatamente, é claro. reproduz para você, leitor, a conversa que a Isso, Lorena não ouviu, né? É só você que conhece a verdade, né? A verdade dos amigos também. O título é muito interessante, Amigos. Quer dizer, exatamente. qual é a verdade dos amigos, né? Quer dizer, que a gente nunca vai saber. As É, conversas que nós não escutamos, os pensamentos que nós não sabemos quais são, as sensações, quem está fazendo favor para quem. Amigo o que é? Uma via de mão dupla, né? Quer dizer, pois é, um está exatamente. prestando favor para o outro sem saber, não é? É, é muito, ela é maravilhosa, né? Inclusive porque ao mesmo tempo, todo o tempo em que ela diz que está me sacrifico, ela diz, mas sente prazer em estar lá. Então, Uhum. para ela também é importante, né? É o tempo inteiro. Ela diz, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, não estava cansada, mas quando eu chego lá, a coisa, entendeu? Quer dizer, então é uma via de mão, e é o mesmo fato observado por pontos de vista diferentes, né? Diferenças, né? Maria Luísa levantou a mão. Por favor, Maria Luísa. Boa noite a todos. Primeira vez que eu estou participando, estou me deliciando, né, Ai, que com bom. Volte esse, sempre. né? E eu recebi o convite na mesma hora, eu aceitei, né? Mas diante do conto, eu entendo que está se tornando uma convivência quase que familiar entre eles, porque a Loreta ela já está compreendendo as deficiências, né? Ao mesmo tempo, a parte forte dele, de cada um, que cada um se propõe, né, a fazer. E ela, mesmo no hospital, ela estava atenta, atenta a ele também e atenta a Loreta, pela questão da Loreta cuidar dele enquanto ela estivesse fora. Então, achei isso muito bonito. Eu vejo, olha, eu não sou escritora, eu escrevo alguma coisa para mim, assim, sempre escrevi, mas fiz uma atividade, apenas um convite numa coletânea que eu escrevi, mas eu não tenho o conhecimento que vocês têm. Eu estou falando da minha parte de vivência, né? Então, eu entendo que ali se formou uma irmandade entre eles, porque a Loreta não tem como sair dali daquele vínculo. E o Sam e a Ana, é Ana o É nome a dela? Ana, Ana. A Ana, eles já estão habituados a contar com ela ali. Tanto é que aquele dia que ela chegou e eles já estavam na varanda, eu tenho a impressão que ela ouviu alguma coisa ao finalzinho da conversa. Mas eles já estavam aguardando ela e se preparando. Só que a mente deles já está assim com alguma dificuldade, então eles têm que buscar lá nos arquivos mentais para que alguma coisa diferente eles possam levar para Loreta. Por enquanto é isso. E eu, às 7h30, vou precisar sair, porque eu tenho uma outra reunião. Mas eu estou muito feliz de conhecê-las, né, de estar com vocês. Eu moro bem próximo, na Marquês de Abrantes. Volte sempre. Vânia, Obrigada. Vânia quer falar, minha xará. Eu quero falar depois. Então, eu
Adorei o conto, acho muito interessante, e acho que ele tem várias quebras de expectativa. Quer dizer, primeiro, todo esse tempo em que só a moça fala, né, de como eles precisam, como ela está se esforçando para ir. Mas, e lá no final, do desfecho, quando ele escreve que a porta da frente não estava destrancada como de costume, já me apareceu ali uma questão. Quer dizer, ela coloca uma frase que te faz suspeitar de que alguma coisa aconteceu com eles. Uhum. Então, Verdade. assim, você tem todo um envolvimento com a história e tem esse momento, e no final quebra de novo quando eles estão bem, e inclusive estão falando que ela que precisa deles. Quer dizer, tem toda uma ironia também aí na descrição Tem. da história, né? É, Gostei muito. muito bem observado, Vânia. É isso aí. A porta não estava aberta. Opa! Né? Claro. Pois é. Casal idoso, você, opa, o que que aconteceu? Mudança de expectativa aí, verdade. E eu acho que é E, por isso que o final fica em aberto, né? E outra Ficou em aberto por ambiguidade, né? isso, né? A é, porta não estava destrancada, ou seja, a gente já não está aguentando mais essa garota vindo aqui toda hora, né? Pode ser também. Eu acho que mas Eu não. não sei. Eu não, acho que é outra coisa. pelo que eles falam, pelo diálogo que a gente ouve deles, não. Acho que não. Na hora que eu li, eu achei, ó, aconteceu alguma coisa com eles, né? Até fiquei na Exatamente, é isso que a Vânia expectativa, falou. Isso que a Vânia mas a falou. porta fechada tem essa ambiguidade também, né? É, Tereza queria O falar, né? texto. Espera aí, eu estou tentando ver o meu som aqui, que eu acho que eu estava sem som. Vocês estavam me ouvindo, não? Estou Não. ouvindo, estou Ah, ouvindo. estava. Então, deixa eu falar aqui, Mas só que eu não estou conseguindo tirar isso aqui da frente. Espera aí. A Bom, gente eu vou está te falar. vendo bem. Vocês estão me vendo, eu não estou vendo ninguém agora. Não, eu queria chamar atenção para duas ou três coisas que eu gostei muito. Uma é a linguagem da Lúcia, de uma clareza absoluta, muito simples, e que a gente não tem dúvida nenhuma a respeito do que ela escreve. Em nenhum momento você para pensar o que será que ela quis dizer aqui, não. É tudo absolutamente claro, né? E outra coisa, eu acho que nessa amizade, a memória do casal é um item que me chamou muita atenção, a necessidade que eles têm de contar histórias, principalmente ele, né? Ele que fala mais, histórias da sua vida, de fazer da Loreta a guardiã do seu futuro, do futuro dessas histórias, eu achei muito interessante. Não sei se vocês pensaram nisso, né? Porque acho que todo idoso, ainda mais assim, ela já ficou doente, já ficou no hospital, voltou para casa, então todo idoso tem uma necessidade de passar a história da sua vida, de contar para alguém. E a Loreta é um bom ouvido, não sei se inteiramente bom, mas é um ouvido para essas histórias. Então, eu a vi mais assim como a guardiã das histórias no futuro, a guardiã no futuro, né? Quando eles não estiverem Entendi. mais aí, eles deixam, é uma forma de deixar alguém com as suas histórias para poder contar depois, né? Foi isso que eu Aham. pensei do conto, eu gostei muito. Pode ser. Pode ser também. Eu vou tentar abrir aqui de novo, que está difícil voltar. Mas vocês É, continuem aí, por favor. tá, tá bom. Ai, cadê isso? Que coisa. Mas e vocês fariam o quê se ouvisse numa situação dessa? O que que vocês fariam? Aí eu vi, tem amigo, não sei o quê, chega lá, pum, dá Caso Ai, ela aquela. tenha consegui, cara, ouvido, voltei. não Já sei, aconteceu? Consegui voltar. Tá. Pode voltar. falar. Mas a gente estava te vendo super bem, Tereza. Mas eu não via mais nada, sumiu tudo. Agora eu Aí é consegui ruim. voltar. Sabe o que que eu acho, viu, gente? É o Ah, seguinte, aí existe uma testemunha, Uhum. uma testemunha de uma conversa, tá? E que revela a realidade, por enquanto, até esse momento, até a Loreta chegar na casa deles lá no final, nós só sabemos da Loreta, do incômodo da Loreta. Que, na verdade, o que é revelado na conversa do casal
é que eles gostam muito dela e tal, mas que também ela é um incômodo para eles em muitos momentos. E que as histórias, muitas são histórias inventadas para ela. Ele não sabia nem o que inventar naquele momento. Então, acho que fica muito claro que as histórias, uma grande parte, eram histórias inventadas para ela, para ter assunto. E quantas vezes a gente também não... Isso coloca qualquer um para pensar, não é? Nas nossas interações com os amigos, né? Quantas vezes você pensa que está fazendo um favor, ou até aquele favor começa a pesar, mas de repente para o outro é um outro ponto de vista, né? É colocado aqui para nós um outro ponto de vista. Então, é o único momento ali em que a gente sabe, que o leitor sabe a verdade do casal e da Loreta, porque a da Loreta a gente vem acompanhando o cansaço. Ela não quer ir, é domingo, estou cansada, mas eu vou. Não, mas eles. Puxa, essa coisa da horta, não sei o quê, mas ao mesmo tempo é bom, porque eu coloco as mãos na terra. Isso tudo a gente sabe. Da Loreta a gente sabe. E do casal, só o que a Loreta acha que é. Nós não Sim, sabemos. com A Loreta certeza, porque ela fica especulando. Ela fica acha. especulando. Acho que por que eles se É, aproximaram de mim? Onde é que eu estou me isso, metendo? isso. É, Ela acha uma coisa e, na verdade, não é nada daquilo, ou parece não ser nada daquilo. Essa tensão que a gente está acostumado a pensar no conto, né, no conto, nas narrativas, com uma tensão muito evidente. Aqui não há tensão. Não há tensão. Você ouve, são 5 páginas, né, em que você ouve a Loreta. Você tem o aham, conhecimento da Loreta. E a tensão, o que deixa o leitor mais estupefato é que é essa virada de ponto de vista que acontece ao final. Nós estamos muito exatamente. É. acostumados com causalidades, e aqui não há. Existe uma descrição do que acontece, do que a Loreta pensa que acontece, né, que acontece, alguns fatos, de repente, podem ter acontecido, ela ajudou ele inicialmente, salvou a Sim. vida dele, né, e tal, Faz compras no supermercado, leva ao é, médico. é a tensão é esse desconcerto, Aham, essa que chega ao final, como é o estilo da Lúcia, né? Em outros pontos, é uma técnica que ela usa, só que ela usa de formas diferentes em cada conto. aham, Cada conto é uma coisa, é não é? verdade. É. Cada conto é de uma forma que ela te apresenta. Então, eu acho que o que ela nos diz é que há muitas formas de você contar uma história, que não Uhum. necessariamente aquela que tem princípio, meio e fim. Em princípio, a história não tem fim, talvez ela comece agora, depois que você sabe a verdade da relação dos dois, dos amigos. Mas quem sabe é o Mas leitor. quem sabe? Pois é. É o leitor. Nós sabemos, mas quem sabe? Entendeu? Ninguém sabe se ela ouviu, Exato. não é? Nem como vai ser recebida, não é? Exatamente. Olá, tem alguém em casa? Uhum. Magnólia quer falar, depois da Águia. Aqui. Oi, boa noite. Então, esse conto, eu pensei num aspecto dessa relação que, assim, eu tomei até por exemplo uma coisa que aconteceu comigo. Em terapia, um tempo atrás, eu comentei com a minha psicóloga que eu tinha um parente que sempre me ligava para me pedir alguma coisa. E eu sempre ajudando e ajudando. E teve um dia que eu cheguei na terapia e falei: olha, tô chateada, porque a pessoa só me liga para pedir alguma coisa, nunca me liga para saber se eu estou bem e tal. E aí ela me devolveu uma pergunta que eu achei interessante. Ela falou assim: mas analisa, o que que você ganha com isso?
aí a primeira reação que eu tive foi dizer, não, eu não ganho nada, eu só perco, porque eu só dou, dou, dou. Ela falou assim, não, pensa bem, quando você dá, se você não se sente bem, se você não se sente generosa, se você não se sente fazendo uma boa ação e coisa e tal. E nessa história, eu vejo a Loreta, né? É. Também um pouco nesse papel, assim, quer dizer, ela está com a sensação de que está doando, que está se ajudando os dois e tal, mas ao mesmo tempo ela tem alguma coisa que ela se sente bem ali, de estar fazendo parte daquele grupo. É uma amizade, não é só uma relação de prestação de serviços ou de. É uma coisa realmente de afeto. É, que fica bem claro para mim, engraçado, ela se preocupar em dar os remédios e tal, é uma coisa que vai além talvez de um contrato ali que eles tivessem eventualmente, porque eu não me lembro do início do conto, não ficou muito claro para mim se ela trabalhava para eles, e, enfim, a Não, coisa foi. não, ela Não? foi na piscina, ela salvou, ela passava, era vizinho, ela salvou Era ele da vizinha. piscina. Pois é. Não, então, com maior razão. Então, eles tinham, então, realmente uma amizade. É uma coisa que às vezes a gente acha que a gente está dando e dando, e a pessoa talvez não tenha noção do esforço que está fazendo, mas, na verdade, você também ganha. Você também ganha em dar. Aquela coisa de é melhor dar do que receber tem um sentido. Você se sente bem, você se sente. é, é um ser humano melhor, e isso é que eu acho que o cerne da amizade, né? É essa coisa desinteressada e generosa, né? E no caso foi dos dois lados, tanto dos dois velhinhos quanto dela, né? Eles tentando também prover aqueles encontros em que eles achavam que ela estava, né, enfim, feliz, aproveitando a companhia deles, porque julgavam que ela era muito solitária e tal. Eu achei isso tudo muito delicado, muito bonito. Foi uma escolha, assim, bem feliz, viu, Vânia? Que bom. Ah, os contos dela são maravilhosos, é porque são muito longos, então não dá para trazer assim, porque esse é assim, dos mais curtos, mas são maravilhosos, vale a pena Maravilhosa, né? é, conhecê-la mais. Dag, Eu fiquei muito mais do que ficar preocupada com se eles ouviram ou se eles não ouviram, eu fiquei encantada nesse conto com a técnica, né? A quebra de expectativa no final, com aquela porta estava fechada, eu já vi os velhinhos mortos lá dentro, entendeu? É muito bom. Aí você vê eles lá eu imaginei assim, uma varanda, né? Como é que a gente fala? Uma cobertura assim, né, no terceiro andar, aberto, ensolarado, os velhinhos lá conversando. Então, essa técnica de mexer, dar um punch assim no leitor é muito legal. E só uma coisa que, quando vocês falaram, não me lembro quem falou, que acha que as histórias dele eram inventadas. eu não Não, eu acho. acho que assim, ele não tinha Acho. mais o que contar para ela. A autora quer mostrar, o narrador no caso, quer nos mostrar quanto ela estava sendo já, o contato com ela, o convívio com ela, já estava sendo exaustivo, cansativo para eles. Ele já não tinha mais história para contar. Então, isso para mim me deu uma ideia, como leitora, me deu uma ideia de volume de contato, entendeu? Eu já não aguento mais essa mulher que, meu Deus, ela é boazinha. Eu entendi assim, não que as histórias anteriores tivessem sido mentirosas. Ele é uma pessoa de idade, obviamente, ele tem histórias e histórias, né? E eu acho que é isso. Eu li assim, foi a minha leitura. Adorei o conto, eu tenho um livro também, está aqui, né? Adoro. Nunca li ele todo assim. Eu, de vez em quando abro, leio um, abro, leio um. Esse engraçado, que bom, achei, não tinha lido ainda. Então, é muito bom isso. Gostei, obrigada, Vânia, pela sua É interessante contribuição. é legal seu comentário também, Dag, porque é isso, eles também podem, da mesma maneira
que ela tem o desconforto como se fosse uma obrigação de ter que ir de qualquer maneira, ela tem o Sim. desconforto e tem o prazer, ela gosta. É. E eles também, é a mesma coisa. É porque parece aquela coisa que ela diz, se você faz, ela diz logo no início, se você não vai, você se sente culpado. Se você cede, você se sente uma banana. Entendeu? Então, está todo mundo na mesma situação. Então, só que um expressa de uma forma, outro de outra, entendeu? Quer dizer, então é bem interessante isso. Mas, de qualquer maneira, são amigos, todos ganham, os dois lados, não é, Magnólia? Os dois lados ganham. Quer dizer, um que está fazendo uma coisa que se sente bem também fazendo, né? Senão ficaria culpada. É. Ela fica entre o banana e o culpado o tempo todo. Muito bom, muito bom. O que ficou me preocupando foi quando a Suzana falou, né, que que a gente fica pensando nas relações sociais. O que será que as pessoas falam a seu respeito depois que a visita vai embora? Às vezes você pensa que você está Seu agradando, orelha fazendo fica uma quente, pô. visita, É, fazendo Seu, uma companhia, e você está sendo enfadonho, e você não sabe. Gente, isso é muito complicado. seu orelha Uma outra fica coisa quente, Vânia, vermelha. que eu achei interessante ela colocar nas histórias, sejam elas inventadas ou não, né? Talvez não nele, foi contando, chegou um ponto que não tinha mais o que contar. É que eles têm Ele já filhos e que repetia moram em várias vezes, lugares. ela mesma diz que ele repetia. É, e Ela fala que eles têm filhos que moram em tem, lugares distantes. é, Então, é um casal que já desenvolveu uma autonomia, né? Que eles têm filhos, eles não são sozinhos no mundo. Então, e, é, e a maneira como a horta, né? As árvores são cultivadas, dá a impressão que eles têm assim, uma saúde, um dinamismo, apesar da idade, né? É 38 como se anos. eles fossem autossuficientes, mas ela precisa tanto da gente, né? Vamos nos esforçar. É muito interessante. Agora eu estou preocupada, né? Quando eu for visitar alguém, ficar olhando para o Deixa eu relógio. dizer uma coisa. Ô, Denise, você sabe Oi. que a minha avó dizia? Minha avó dizia que se eu gosto de ir na casa das pessoas. Eu não gosto muito que as pessoas venham na minha casa, não. Porque quando eu enjoo, eu vou embora. Ai, que E ótimo. eu só vou se me chamarem também, Quando né? quando eu enjoo, eu vou embora. Essa é uma técnica também, né? Pois é. Eu gosto de ir na casa das pessoas. Porque aí, Ivone, Microfone da Ivone está fechado. Ivone está sem microfone. Foi eu aqui. Não reiterando a fala da Dag, né? Que texto rico, que texto crescente. Porque além da Lúcia, né, da autora, sabe, nos conduzir para visualizar a cena, é também sinestésico. Gente, eu já fiquei assim, meu Deus, a sopa de chuchu, a, a, a sobremesa, né, com os frutos do quintal, é, é de O chá de mergulhar. hortelã, o chá de Sim, hortelã de hibisco. sabe, hortelã e bisco é muito sinestésico. Então, assim, eu não, eu penso que qualquer outro leitor consegue mergulhar, né? Consegue visualizar, consegue sentir o sabor, o aroma do lugar. É muito, muito rico, muito bom. Já estou apaixonada pela Lúcia. Ela abraça o leitor, né? Ela traz o leitor, ela abraça o leitor e traz você para. Você parece que você tá vendo ali a coisa, você conhece os personagens, conhece as pessoas, né? E o que eu quero colocar também, que a Loreta aqui falando, tá? Eu me sentindo aí. Tá. Fala, Loreta.
ela ainda se sentindo cansada, entediada, com a conversa, com o assunto ou com a sopa de chuchu, ela faz, e quando faz, faz com carinho. Ela se sente bem no ambiente, no que está fazendo. É bem legal, bem legal. E se você ouvisse, Ivone, se você escutasse a conversa do outro lado, pô, ela precisa tanto da gente, não sei. Mas voltava lá. Mas já Hein? não aconteceu? Mas já não aconteceu? Sim, Mas voltaria lá. Já aconteceu também? já aconteceu. A Tá Ivone já bom. falou que ela é Loreta, Vânia. Ela ia. Já aconteceu. E parei bem assim, o sorrisinho de gesso. Hein? Eu O quê? parei assim, o sorrisinho de gesso. Não entendi. Parou? Não Na entendi. frente, eu Parei? parei. Eu parei com o meu sorrisinho de gesso na frente da pessoa. Ah, sim. Ah, Ó, Mas não. achei aqui na internet ah. várias receitas de sopa de chuchu, inclusive uma de sopa de chuchu para emagrecer. Eu adoro chuchu com Claro que vai azeite emagrecer. quentinho, Não, com eu gosto azeite. de chuchu. Mas Eu sopa de adoro. chuchu Então, é dose. ninguém gosta de chuchu, mas eu faço um chuchu cortadinho, quadradinho e com cenoura, boto quando ele tão quente, azeite e orégano. Fica uma delícia. Aí, quando falou sopa de chuchu, eu botei aqui na hora. Tem um monte de receita, eu vou fazer alguma de sopa de Eu Vai gosto chuchu. de fazer? chuchu também, mas sopa de A chuchu Dag vai fazer. certamente vai emagrecer, né, Dag? É. Você vai fazer xixi também o dia inteiro, né? Diz, Porque diz que ele não tem personalidade, porque se você puser camarão com ele, o chuchu fica com gosto de camarão. Se você puder frango, ele fica com gosto de É, frango. ele é Então, uma por isso ele exatamente. esponja. não tem personalidade. Mas eu adoro chuchu. Também Provavelmente a receita gosto. deles Vocês do México. viram o coelhinho da Magnólia? Eu Ninguém viu. estava vendo, só não quis interromper para Ah, mostrar o Tá coelhinho. ali. Olha ali, ó. Olha Sem só. som, Magnólia. Provavelmente a receita é mexicana, porque mexicano usa muito chuchu. ah, É, é? e eles Forma usam muito diferente. tempero, né? Aham. Ah, então é, O eles tempero moraram Eles no diferente. moraram lá. É isso que eu México, pensei. é. Na primeira vez que ela falou, eu disse, isso aí é receita do México. Ah, que legal. Verdade. Tá vendo? Tem isso. É, com ela, De eles moraram muitos de anos no leitura México. para culinária. De leitura Tá? direto Não, para. abre o fantástico é que o conto abre um leque de Leque. possibilidades aí maravilhoso, É, maravilhoso. A é descrição da horta, a descrição principalmente da horta é possibilidades linda. narrativas, né? Não é, Hein? Vânia? Principalmente possibilidades narrativas, porque fica É. muito. É o que eu disse, fica a gente, em geral, quem escreve ou quer escrever, tem uma orientação. Ah, não, você tem que começar, tem, tem que haver algum tipo de. Alguma coisa tem que acontecer no meio ou no começo, para que. Tem que ter conflito. Depende muito de da criatividade, de cada escritor desenvolve uma forma, né, uma técnica muito particular, né, muito particular, né? Tem um outro conto dela nesse livro. Eu já apresentei um Cestos com Letras com esse outro conto dela, chamado Sim. Ponto de Vista. É uma aula de escrita. Esse ponto Uma de vista beleza. é uma aula de escrita. É um negócio fantástico. Começa sobre porque essa coisa do narrador também me chama a atenção na maneira como. Narrador, esse daqui é o de terceira pessoa, mas ele está toda hora misturado com o personagem, né? Na voz do personagem. Então, é uma terceira, claro, onisciente, sabe tudo que o personagem, mas não é isso. Não é dizer ela pensou isso, não sei o quê, não. Você se sente uma banana, Maravilhoso. né? Quer dizer, o narrador, né? Ele narrador, não sei se é ele ou ela, mas enfim, vai se envolvendo com o personagem. E o conto, esse ponto de vista, é uma aula. É uma aula. Uhum.
Tem uma questão que fica assim, né? Nós somos vistos ou somos nós que vemos? As duas Né? coisas. Aham, Pensa, é, né? é, é, É diante disso que ela nos coloca também, né? exatamente, Tá? é, Para pensar. Entre outras e claro, outras coisas. entre outras e outras coisas, e lógico, né? Quer dizer, a gente é um pouco do que o outro, a gente não existe sem o outro, né? Ninguém existe sem o outro, então, Sim, sim, não com é? certeza. Né? Com Então é certeza. fantástico esse texto, é fantástico esse. Ela Es- é muito Essa, essa, boa. per- essa pergunta que eu fiz, assim, ela não é minha, viu? Só para dizer, eu estou tentando lembrar onde foi que eu li. É que eu falei uma coisa assim, só a Suzana disse, não, mas acho que alguém tem autoria essa história. Mas eu Qual- acho A é uma pergunta pergunta muito pertinente. é essa? Quem? Não é? Aham. Estou aqui tentando se foi o Michel Foucault. Não, eu não lembro, isso eu li em algum lugar, não sei aonde, agora, mas veio direto essa pergunta. Formula, diz de novo aí, Suzana, por favor, a pergunta. Somos vistos ou somos nós que vemos? Entendi. Aham, Tá? sei. É isso mesmo. Ambas as coisas. Né? Eu diria, eu diria que os dois, né? Pois Da, é, ma- da maneira que a gente é visto pelo outro, a gente também vê o outro, é. E vai não é? sempre se surpreender com o outro. E vai sempre se surpreender. Tem aquele Hein? ditado, tem aquele ditado, né? Muito comum, né? O outro é o outro, o que eu sou é pouco. É, E eu sou é pouco. aham. Bom, então, espero que tenham gostado. Ainda bem que algumas aí já têm o livro da Lúcia, recomendo vivamente, é maravilhoso. Se quem não se lembra ou não leu o ponto de vista, procure ler. É uma aula de Uma escrita, aula. não Uhum, é? Não é? É uma uhum. aula de escrita. É um Uma negócio. Suzana, aqui está Rubens Alves. Eu Não, botei. pois é, mas não é a mesma coisa. É, o Rubens Alves faz assim que nós não vemos o que vemos, nós vemos o que somos. Mas não é outro significado. Isso É Tá. outro não tem a ver com a significado. pergunta. É de outro Nós jeito, vemos não o é que coisa somos, é escrita. exatamente o que está nesse ponto, É. Eu não acho que é? aí a IA não chegou ao Foucault. Eu acho que é o Foucault que fala nas palavras e as coisas, eu acho, naquele livro dele, o Michel Foucault. Eu acho que é, mas eu não tenho certeza. Eu só falei porque eu tenho que dizer que não é uma coisa que eu tirei da minha cabeça, né? Ah, Eu tenho mas certeza essa, que essa que pertence a a outro. Dag falou é exatamente o ponto. É exatamente isso, não é? Podia ser a máxima do conto, é essa aí. Não é? Moral da história, né? Moral da Ah, fábula. Bom, ah, então, acho que o recado está dado. Espero que tenham gostado. Deu uma discussão boa. deu, né? Botou muita gente para pensar em muita coisa. Botou muita gente para pensar em muita coisa, exatamente. As coisas que a Inclusive, gente faz, que deixa de fazer, a maneira como faz, né? Fazer como minha avó, não, eu vou na casa dos outros, porque quando eu enjoo, eu vou embora. Adorei essa técnica. Pois é. Não, minha avó era uma sábia. Ela dizia assim: as pessoas deviam ser como as árvores. À medida que envelhecem, vão ficando mais bonitas. Ela vivia dizendo isso, né? É uma sabedoria. E os velhos têm a obrigação
de se arrumar para sair, de se vestir. É uma caridade que faz ao próximo. Ela sempre diz, são os ensinamentos que eu tive. Não sei se eu Vânia, conto eu tudo. perdi essa última parte. É uma caridade? Que faz Que ao a gente próximo. faz ao próximo. Ah, sim, sim, sim. Se arrumar um pouquinho, né? Se Isso é arrumar, verdade. para ir à rua, você vai sair, você tem que, né? Passar Agora, um batom, pelo menos, né? pô, Suzana, poxa, Suzana, logo batom que eu não uso. Tá vendo que aqui é amiga? Tá vendo que aqui é amiga? Então, eu passo batom, porque eu Eu tenho sei muitas que você olheiras. faz, eu sei que você passa batom. Eu tenho muitas olheiras. O batom ajuda a ficar um pouquinho menos, a aparência menos adoecida. Quando eu passo batom, eu fico com a impressão que a minha boca chega antes de mim, então eu não gosto. Eu tenho essa mesma impressão, Vânia, por isso É, que eu uso. tá vendo? Por isso que nós é irmã, garota. Exatamente. Eu lembrei agora de um amigo meu, Esdras do Nascimento, que foi professor da Estação das Letras, né, logo no começo. E ele é muito amigo. Às vezes eu botava um batom assim na hora. Sabe quando você tá assim, tá num restaurante, de repente você passa um batom. Eu evito fazer isso, mas a gente de vez Sei. em quando tem, porque eu não gosto de ficar sem, né? E aí eu dizia, Esdras, dá uma olhada, tá tudo certo, aí você vai ser meu espelho. Aí ele, amigo mesmo, assim, não tinha nenhuma intimidade outra, né? Ele dizia, tá bom, tá certo, Suzana. Como é que ele dizia, pode ficar tranquilo, que o sorriso não tá para um lado e a boca para outro. Pois é. Nem passou batom nos dentes, né? Porque tinha que, às vezes eu pensava, a Rita com o dente cheio de batom. A lembrança do Esdras é essas. O sorriso não tá para um lado e a boca para outro, Esdras. É ótimo, é verdade. É ótimo também. É isso. Mas, gente, foi muito bom, Vânia. Feliz Dia das Mães para quem para todos, tá? E espero que tenham gostado. Eu gosto muito desse curso, eu gosto muito dela. E aí, Gostamos. e nessa do Dia das Mães, eu vou dizer uma coisa para vocês, que é um segredo. Primeiro, agradecer muito a Vânia, por quê? Porque nós estamos aqui e hoje é um aniversário da mãe dela, de 98 anos. E ela veio para a Sexta com Letras, está conosco até agora. Parabéns para a mamãe. Mais um motivo para a gente agradecer, sabe, a Vânia estar conosco e trazer essa maravilha de texto para nós. Gente, obrigada pela presença. Obrigada, foi ótimo. Eu gosto muito de estar aqui. Eu gosto muito dessas Sextas com Letras. Eu adoro. Eu também. Não perco uma. Tá bom, agora eu vou para a Night de Búzios. Vá para a Night com a sua esposa. Bom fim de semana para todos. Bom fim de semana, Dia das Mães. Beijo na tua mãe, Vânia. Beijo, Vânia. Obrigado. Tchau. Beijo, Camila. Um beijo para a dona Iraci. Beijo para todos. todos. Pode deixar. Mando sim. Tchau. Tchau.